Olá, aqui é a Roberta Carbonari e hoje eu venho compartilhar informações sobre um mineral fundamental para manter o nosso corpo em pleno funcionamento. Um mineral precioso para a nossa saúde, o magnésio. Mas antes de entrar nesse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. O magnésio ele está envolvido em mais de 600 reações bioquímicas essenciais. E por isso ele é indispensável para uma série de funções vitais. A deficiência ou a insuficiência desse mineral pode desencadear uma cascata de complicações. No cérebro, por exemplo, o magnésio participa de vários processos importantes, sendo um dos principais o bloqueio de determinados receptores e consequente redução da neurotransmissão excitatória. Em termos mais simples, significa que o magnésio então ajuda a promover relaxamento, por exemplo. Infelizmente, existem algumas questões preocupantes que eu preciso citar aqui a respeito deste assunto. As pesquisas apontam que aproximadamente 2/3 da população, especialmente nos países ocidentais, não estão ingerindo a dose diária recomendada de magnésio, e as razões para isso são variadas. Primeiro, uma boa parcela da nossa dieta é composta por alimentos processados e ultraprocessados hoje em dia. Sabe aqueles alimentos que chamamos de práticos? Então, muitos deles tiveram seu teor de magnésio drasticamente reduzido durante seu processamento. Produtos processados ou refinados podem ter até 80% do seu conteúdo de magnésio perdido. Ou seja, comidas frescas, in natura, integrais, que possuem maior concentração desse mineral, estão sendo cada vez menos consumidas nas quantidades que seriam ideais para garantir o aporte desse mineral. Em segundo lugar, alguns pesticidas comumente usados nas plantações podem quelar minerais. Assim, podem se ligar ao magnésio, reduzindo seu conteúdo no solo. Técnicas agrícolas de monocultura também podem contribuir para o esgotamento de minerais, incluindo o magnésio. O empobrecimento, então, do solo é apontado também como um fator associado à redução do consumo desse mineral e prevalência, portanto, de insuficiência. Isso significa que mesmo alimentos que naturalmente contêm magnésio podem ter menor quantidade hoje, quando comparado com alguns anos atrás. O dilema não se limita apenas à ingestão inadequada. Mesmo quando consumimos quantidades suficientes, diversos fatores podem comprometer a absorção efetiva do magnésio, por exemplo. A deficiência de vitamina D também é um problema comum na nossa população, reduz a absorção do magnésio no intestino. Diversos medicamentos, como alguns antibióticos e antiácidos, e medicamentos antihipertensivos também podem diminuir a absorção desse mineral. E a absorção de magnésio também pode ser reduzida em até 30% com o envelhecimento. Além disso, você ainda pode ter um aumento de excreção de magnésio, diminuindo o estoque desse mineral no seu corpo. E alguns dos fatores que podem levar à excreção excessiva de magnésio são abuso de álcool, diabetes, diarreia, uso recorrente de laxantes. Portanto, o risco de deficiência desse mineral tão importante pode acontecer por diferentes razões: a redução de sua ingestão, a redução da capacidade de absorção ou ainda o aumento de sua excreção. Alguns estudos mostram que a deficiência de magnésio resulta em inflamação e aumento da produção, portanto, de radicais livres, o que por si só contribui para o envelhecimento e maior risco do surgimento de patologias, de doenças. O consumo inadequado está associado a vários distúrbios, como doenças cardiovasculares, por exemplo, e síndrome metabólica. O magnésio, então, é o quarto mineral mais comum no nosso corpo. A maior parte, cerca de 53% dele, está estocado nos ossos, 27% nos músculos, 19% nos tecidos moles e menos de 1% no sangue. Como apenas uma parcela mínima é encontrada no soro, no sangue, o exame sérico de magnésio não é um indicador muito preciso do seu conteúdo. Além disso, a concentração sérica de magnésio é relativamente estável devido ao controle hormonal da sua absorção, excreção e reabsorção. Portanto, é possível que pacientes com baixa ingestão ainda tenham valores séricos normais, exames com normalidade. Outro fator importante que precisa ser avaliado é que existem condições médicas e hormonais que podem interferir nos valores séricos de magnésio. Por essa razão, é importante uma avaliação detalhada da sua ingestão de alimentos fonte desse mineral.
O magnésio atua em conjunto com outros nutrientes, e eu vou citar um exemplo aqui. Ele é necessário para a conversão da vitamina D em sua forma ativa, que por sua vez atua na absorção e o metabolismo do cálcio. Percebam que a disponibilidade desse nutriente no organismo acaba por afetar diretamente outros nutrientes. Nesse exemplo, a vitamina D e o cálcio. E quando falamos em nutrientes, sabemos o quanto é importante estarmos com todos eles em equilíbrio. A melhor forma de otimizar a disponibilidade de nutrientes, incluindo o magnésio, é por meio da alimentação. Por exemplo, podemos encontrar magnésio nas sementes, como a semente de abóbora, em que temos 262 mg de magnésio a cada 100 gramas, por exemplo. Semente de chia. Magnésio também podemos encontrar em oleaginosas, como castanhas, amêndoas, cereais integrais, como aveia, grãos, como feijão ou grão de bico. Mas, além disso, legumes e verduras, também como espinafre cozido, couve e abobrinha grelhada, por exemplo, também são fontes de magnésio. Assim como frutas, por exemplo, a banana, 31 mg de magnésio a cada 100 gramas de banana. Abacate, passas, o leite e seus derivados, são inúmeras as fontes deste mineral. A recomendação dietética de ingestão de magnésio é de 320 a 420 mg de magnésio por dia para adultos. É importante mencionar que não necessariamente a quantidade de magnésio que eu citei em cada alimento aqui corresponde à quantidade que de fato vamos absorver do mineral. Isso porque cada alimento contém outros compostos que interagem com este mineral, diminuindo, portanto, ou aumentando sua absorção. Sendo assim, é bom ter referências de quantidades, mas leve em conta que você irá absorver talvez metade dessa quantidade presente em alguns dos alimentos. Lembrando que quanto menor o processamento desse alimento ingerido, maior a preservação desse magnésio. Por isso é importante ter alimentos frescos e poucos processados na sua rotina. Em casos específicos, como aumento da necessidade por doença crônica ou dificuldade de digestão, a suplementação também pode ser muito útil e necessária. Por exemplo, o uso de suplementos de magnésio pode ter um papel benéfico na melhoria de parâmetros de glicose em pessoas com diabetes e em alto risco para diabetes também, reduzindo a glicose plasmática e melhorando os marcadores de sensibilidade à insulina. Muitas vezes, a deficiência de magnésio é silenciosa e possui pouco ou quase nenhum sintoma característico. Alguns estudos relatam que pode ocorrer fraqueza, tremor, arritmias ou agitação. No entanto, como esses sintomas são inespecíficos, é sempre importante consultar um profissional de saúde para avaliar suas necessidades individuais. Várias formas de suplementos de magnésio estão disponíveis hoje, e isso também é um ponto de dúvida. Os estudos mostram que suplementos de magnésio na forma orgânica, como citrato, bisglicinato, taurato e malato, são mais biodisponíveis do que aqueles com magnésio inorgânico, como óxido ou sulfato de magnésio. A suplementação de magnésio é considerada segura quando realizada de forma correta. No entanto, alguns pacientes, durante a suplementação, podem observar alguns efeitos colaterais gastrointestinais, especialmente em dosagens muito altas e em suas formas inorgânicas, apresentando sinais como diarreia, por exemplo. Indivíduos com insuficiência renal apresentam maior risco de efeitos adversos e é importante então estar atento à toxicidade. Como nutricionista, gosto sempre de salientar que a suplementação não elimina a necessidade da ingestão alimentar e que, preferencialmente, converse com um profissional que lhe acompanha em caso de dúvidas sobre a sua necessidade de suplementação, pois é importante considerar suas necessidades individuais. Se você gostou desse conteúdo, lhe convido então a conhecer a plataforma Pura Vida Prime, que já está com dezenas de cursos disponíveis sobre os mais variados assuntos do universo da saúde e nutrição. Um grande abraço e até a próxima!